A polícia prendeu nas últimas horas o trio suspeito de planejar a morte de Jackson Munhoz Padilha, 28 anos de idade. Nós temos a foto do Jackson para mostrar no telão do Tribuna. Tá aqui, ó. Esse é o Jackson, 28 anos de idade. A foto dele foi mostrada aqui no telão. Esse rapaz aqui ele foi assassinado quando visitava o filho na casa da ex-sogra, no Jardim Ipê, em São José dos Pinhais. Foi lá para visitar o filho, já tinha separado da mulher, foi visitar o filho. Conforme que foi apurado pela polícia, pela delegacia de São José dos Pinhais, chefiada pelo Dr. Fábio Machado, o crime teria sido planejado pela ex-namorada do Jackson, da vítima. E este crime foi planejado com a ajuda do atual companheiro desta mulher, que também é Jackson, tá lá, ó. Tá lá a namorada. Agora tá todo mundo no telão para nós, tá? Tá lá o Jackson, a vítima, a primeira pessoa. A segunda pessoa é a Stephanie, que segundo a polícia ela planejou a morte do Jackson. Na sequência ali é o outro Jackson, o atual namorado dessa mulher. E aí você vai ver na terceira imagem o sogro, o nome dele é Valdinei, né? Valdinei, o sogro. O ex-sogro, aliás, a ex-mulher do Jackson, o atual namorado da mulher, da ex-mulher do Jackson e o sogro da ex-namorada do Jackson, todos foram presos. Todos estavam com mandado de prisão em aberto pelo homicídio e foram encontrados ontem em Londrina, no interior do nosso estado. Os presos foram identificados, como eu já falei aqui, como Stephanie de Quadros Bueno, a primeira mulher que está aparecendo aí na tua tela, Jackson Henrique Machado Rodrigues, que é o atual dela, e o Valdinei de Souza Rodrigues, que é o atual sogro. Com eles, a polícia encontrou dois revólveres. Os presos confirmam que uma das armas foi usada no assassinato, mas que a outra seria da própria vítima e que eles pegaram essa arma no local do crime. O namorado da Stephanie alega que eles eram ameaçados pela vítima e que o rival estaria armado quando tudo aconteceu. E por isso eles agiram em legítima defesa. Mas aí parou. Contaram isso lá para a polícia, lá para a delegacia de São José dos Pinhais. Opa, foi legítima defesa. O cara estava armado, chegou aqui na nossa casa, a gente já estava ameaçando a mulher aqui, ó. A gente ficou com medo, ele armado, era ele ou éramos nós. A polícia foi lá, escutou essa história, o doutor Fábio Machado escutou o que eles falaram e foi apurar como aconteceu essa dinâmica toda. E aí, nesta apuração, com testemunhas, essas testemunhas contaram que o sogro, presta atenção, o sogro de Stephanie atirou nas costas da vítima. E depois o namorado teria efetuado outro disparo para finalizar o serviço. Tiro nas costas? Legítima defesa? O Tribuna na Massa acompanhou de perto essas investigações. Nós conseguimos contato com a Stephanie. Em conversa pelas redes sociais, ó, lá atrás, ela contou a versão dela para a nossa produção. E nós temos essa conversa aqui para mostrar no telão do Tribuna na Massa agora. Vamos lá, vamos ler junto aqui, ó. Vamos lá. Nunca vieram por ele, pelo namorado, pelo rapaz lá, pelo Jackson. Pelo filho, é isso, né? O diretor me corrigiu aqui. Nunca vieram pelo filho. Eu e ele já estávamos separados, a Stephanie e o Jackson. Mas nunca me deixou em paz. No domingo ele veio ver o filho, na minha mãe. Eu estava saindo com o meu namorado, aí ele começou a ameaçar a gente, falou que ia matar a gente. Daí começamos a discutir, pedir para ele nos deixar em paz. Daí ele tirou a arma para atirar em mim. Daí eu saí correndo com meu filho que estava ali na frente. A minha mãe, a minha avó presenciaram tudo isso. Gente, além dessa versão que ela apresentou para nós, ela também publicou um texto na internet também, falando que vivia um relacionamento abusivo com a vítima. E nós temos esse texto aqui para mostrar. Cadê o texto aí? A gente tem para mostrar aqui no telão do Tribuna, só para a gente mostrar aqui para relembrar. É um texto grande, mas ela já dizia aqui, ó. Depois que o crime aconteceu, tá escrito, eu sou a pior pessoa agora, depois que o crime aconteceu. Ninguém viveu o que eu vivi calada por 12 anos. Relacionamento abusivo, quem conhece sabe o que vivi, o que eu passei. Apanhava quase todo dia, era humilhada, rebaixada. E mesmo assim, aguentei ter um filho. Fui traída por 5 anos, foram os piores anos da minha vida. Em resumo desse texto aqui, ela detonou o rapaz. Aí, ó, lá no finalzinho. Deus sabe o que realmente era melhor. A justiça foi feita. Mataram o ex-namorado dela. Esse foi um texto dela detonando o Jackson, afirmando que ele era abusivo, que ela sofria durante anos e no final disse que a justiça foi feita. Só que ela não contava
que a delegacia descobriu que ela teria, sim, armado essa situação para o ex e que nesta armação toda estava o atual namorado e estava o sogro, que, repito aqui, tentaram enganar o delegado, dizendo que seria uma legítima defesa, só que eu nunca vi uma legítima defesa com um tiro nas costas. Nunca vi. Testemunhas também nos enviaram informações quando o caso estava acontecendo. Tem uma pessoa que contou exatamente quem efetuou os disparos. Nós temos mais um print aí, meu diretor, só para a gente colocar aqui na tela do Tribuna também, que mandou informações aqui para a nossa produção. Uma outra pessoa contou quem realmente teria efetuado os disparos. Vamos lá, ó. O autor do primeiro disparo nas costas foi na época, a gente borrou os nomes porque eles não eram considerados suspeitos, mas agora a gente pode falar, tá? O primeiro que efetuou os disparos, de fato, foi o sogro, foi o Valdinei, perdão, foi o Valdinei. O primeiro que efetuou o disparo foi o Valdinei. Era exatamente isso que estava escrito aqui, ó. A gente borrou por uma questão de responsabilidade, eles não eram considerados suspeitos, por isso que a gente borrou. Mas agora está aqui, ó, é o Valdinei. E essa pessoa contou a verdade para nós. O autor do segundo disparo na cabeça foi o filho dele chamado Jackson. Também está borrado aqui, mas agora a gente pode falar, segundo o que a gente apurou com a delegacia de São José dos Pinhais. O segundo tiro foi o Jackson. O autor do segundo disparo na cabeça foi o filho dele chamado Jackson. Ele errou, inclusive, ali, ó, tá no final, ó. Ele errou 2 tiros antes de efetuar esse. Essa é a informação correta. Essa é a informação que foi passada aqui para a nossa produção, por isso que a gente tem uma parceria muito grande com a Polícia Civil. Por isso que quando a gente fala que você pode passar a denúncia para nós, que a gente repassa, é isso que eu estou falando. Essa mulher passou a informação para nós tínhamos a informação guardada, repassamos a delegacia de São José dos Pinhais, a delegacia investigou e aí, ó, descobriu essa maracutaia toda. Descobriu aí, ó, que os envolvidos nessa história estão aí na tela do Tribuna. A vítima de um lado e os 3 envolvidos que foram presos e encontrados em Londrina com mandados de prisão em aberto, hoje estão na cadeia. Gente, digo aqui, gol de placa do Tribuna na Massa também. Que nós tínhamos a informação, repassamos a delegacia investigou e verificou que a nossa informação era verdadeira. Aplausos para nós também e aplausos lá para a delegacia de São José dos Pinhais que conseguiu desvendar esse caso. Caiu a casa para todo mundo.